Bom dia, terceiro ano, um bom dia chuvoso, né, minha gente? Estão ouvindo aí o barulho da chuva? Oh, coisa boa para quem está em casa, né? Mas vamos lá, começar a nossa aula de hoje, tá? Vamos orar, agradecer ao Senhor Jesus pela chuva que Ele está mandando, agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, né? Aonde você está aí na sua casa, tá bom? Feche seus olhinhos e cruze suas mãozinhas que nós vamos falar com o Senhor. Olha que bacana, né, gente? Vamos lá? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia chuvoso que o Senhor está nos presenteando. Senhor, nós queremos te agradecer pela nossa família, nós queremos te agradecer pelos nossos amigos, pela nossa escola e te pedir, Senhor, que tu venha visitar todas as pessoas que estão dodói e que o Senhor possa vir curá-las, em nome de Jesus. Fica conosco em mais esses dias, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, gente? Quem lembra do versículo que nós falamos ontem? Alguém lembra? A gente está falando sobre qual personagem da Bíblia essa semana? Alguém sabe me dizer? Vamos lá, terceiro ano. Sobre quem? Sobre Moisés. Que legal, isso mesmo, sobre Moisés. Nós vamos relembrar, né, o versículo que nós já estamos falando desde segunda-feira. Quando for na sexta, o pastor vai contar, né, a história de Moisés e as 10 pragas do Egito, tá bom? Aí você já vai estar com o versículo na ponta da língua, tá, gente? Vamos lá relembrar o versículo. Moisés e as 10 pragas do Egito. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Êxodo 7:3. Isso foi o Senhor quem falou, tá, gente? Está escrito lá na Bíblia, Êxodo 7, capítulo 7, versículo 13. É só consultar lá a sua Bíblia que você vai encontrar esse versículo lá na nossa Bíblia, tá bom? Vamos lá, será que todo mundo já acordou nesse dia chuvoso, onde você está com preguiça, a professora também, mas ela está aqui e eu espero que vocês estejam aí, né? Eu quero ver se todo mundo já acordou e vai falar: presente, professora, estou aqui, porque eu vou chamar o seu nome, tá? Vamos lá para a chamadinha, gente, atenção, hein? Vou chamar o seu nome. Ana Beatriz Cordeiro. Ana, você está acordada, Ana? Parabéns, Ana. Ana Beatriz Batista, Arthur Leão de Oliveira, Caio César Almeida, Carla Andréa dos Santos, Carla Beatriz Dutra, tudo bem, Carla? Esther Ribeiro, Gabriel Henrique Maia, Júlia Maria Gomes, tudo bem, Júlia? Lara da Silva Martins, Letícia Penaforte, olá, Letícia. Lucas David de Andrade, Manuela Cruz Noronha, Pablo Christian de Oliveira, Pedro Davi, tudo bem, Pedro? Pedro Lucas Farias, Sofia de Souza, Vinícius Caleb, Wellington Farias, tudo bem, Wellington? Radassa Thaís de Carvalho, Nicolas Guilherme dos Santos e Antony Ravi Queiroz. Sejam bem-vindos, viu, terceiro ano? Vamos começar a nossa aula, tá? Desse dia chuvoso. E nós vamos começar com a nossa aula de ciências, que ela vai trazer como tema: professora, eu não sei aonde é que encontra essa disciplina de ciências no meu livro. Aqui, se você procurar pela corzinha, tá? Aqui no fim tem uma cor indicando, aqui no fim da página, e essa disciplina é representada pela cor verde, tá bom? Procura aí pela cor verde, tá? Na página 17, Ciências, página 17, tá, gente? E hoje nós vamos falar sobre o assunto que é o seu trabalho bimestral. Olha que interessante! Sobre os animais vertebrados e invertebrados, tá bom, gente? E nós sabemos, como a professora já deu essa dica lá no cronograma de trabalho, que todo mundo já teve acesso, já leu, até fez
trabalho, inclusive já fizeram esse trabalho, né? Quero acreditar nisso, tá, gente? Lá no nas dicas lá que a professora deu, nas informações específicas, ele diz que os animais vertebrados, eles se dividem em 5 grupos, né? Que são os peixes, os anfíbios, os répteis, as árvores e os mamíferos. Lá no trabalho a professora pediu imagem, né? De todo esse grupo aqui dos vertebrados e dos invertebrados, que os invertebrados, eles se dividem em aquáticos e terrestres. Aqui eu coloquei só 2 exemplos. O aquático nós temos a água-viva e o terrestre nós temos o grilo, mas tem outras opções que eu sei que vocês já pesquisaram para poder realizar o trabalho. Gente, esse trabalho vale 10, então capricha, tá bom? Para sua nota do primeiro bimestre. E eu sei que você já abriu o seu livro. Aqui na página 17, vamos para a leitura do nosso conteúdo. Ele diz o seguinte: observe as imagens apresentadas a seguir. Veja que nós temos a imagem de uma onça e de uma borboleta. Nós temos 2 animais aqui, né, gente? E a primeira pergunta, ele diz o seguinte: agora converse com o professor e os colegas sobre as questões e responda em seguida as questões. Como nós ainda não estamos em sala de aula, você vai responder essas questões aonde? No seu querido caderno, né? E colocar o cabeçalho. Professora, toda vez eu tenho que colocar esse cabeçalho. Gente, tem que colocar, tá bom? Coloca o cabeçalho bonitinho, como vocês têm feito. Estou muito orgulhosa de todos vocês, viu? As atividades que eu estou recebendo, olha, estão de parabéns. Coloca o cabeçalho. Quando for escrever a pergunta, não esqueçam da margem. Deixa um espacinho. Meça aí com o seu dedinho bonitinho. Meça 2 dedinhos, pontinho, e começa a escrever a partir desse espacinho que eu deixei, tá bom, terceiro ano? Eu tô com a minha margem aqui. Meço 2 dedinhos, ponto, e começo a minha escrita, tá bom? Aí, olha só o que diz aqui a primeira pergunta. Esses animais apresentam algumas semelhanças? Gente, observem aqui. Nós temos a onça e nós temos a borboleta. Esses animais, eles têm alguma semelhança? Me digam aí. Ai, prof, eu acho que não. Será? Se você observar a cor deles, tem ou não tem semelhança? A cor tem, né? Os 2 têm uma cor, tem o preto na pele, tem o alaranjado, né? Um pouquinho escuro. Então, as cores são semelhantes, né? Você vai responder essa questão, viu? Lá no seu caderno. Quais são as diferenças entre eles? Olha a diferença, gente. Responda aí no seu caderno, tá bom? E a terceira questão diz: qual deles apresentam a coluna vertebral? Como assim, professora? Qual desses 2 animais tem a coluna vertebral? O que seria a coluna vertebral? Nós vamos estudar mais aqui embaixo. Se você puder identificar a sua coluna aqui na sua costa, se você conseguir colocar sua mãozinha, você vai ver que você tem uma coluna vertebral também, viu? Qual dos 2, a onça ou a borboleta, tem a coluna vertebral? Responda aí no seu caderno. Depois envia a foto para a professora fazer a correção, tá bom? Vamos dar sequência, tá? São muitas diferenças entre a onça pintada e a borboleta. A presença da coluna vertebral na onça é uma delas. Olha, aqui você já pode extrair a resposta da sua terceira pergunta, né, gente? A coluna vertebral é uma estrutura que dá sustentação para o nosso corpo, tá? E para o corpo de alguns animais. Ela é formada por um conjunto de ossos chamados vértebras. Gente, percebam aqui nessa parte de baixo é como se fosse o esqueleto da onça, tá? Aqui nós temos a coluna vertebral e cada ossinho desse, cada juntinha dessa representada aqui, ela se chama vértebras, tá bom? E nós, os seres humanos, todos nós temos essa coluna vertebral também, tá? Os animais que apresentam a coluna vertebral
como a onça pintada, são chamados de vertebrados, tá? Já os animais que não apresentam coluna vertebral, como a borboleta, são chamados de invertebrado, que é justamente o que nós estamos estudando hoje. Aí você vai ver a diferença de quem é vertebrado e de quem é invertebrado. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses animais. Aí você vai ver aqui na nossa próxima página, na página 18. Olha que interessante, que bacana, né, gente? Muito legal. Animais vertebrados. Quais são os animais vertebrados? Em quais grupos eles se classificam, tá bom? Observe os dois animais apresentados ao lado. Aqui nós temos o peixe e aqui nós temos o bicho preguiça, tá bom? Acompanhe a leitura aí no seu livro, na página 18, tá? Terceiro ano. Apesar de pertencerem ao mesmo grupo dos vertebrados, eles apresentam muitas diferenças. Não é verdade? Olha! Isso acontece porque eles são dois animais e pertencem a diferentes grupos dos vertebrados. Porque, como eu havia falado para vocês, os animais vertebrados, eles se dividem em 5 grupos, né? Como nós já vimos aqui, que nós temos os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, né? Isso aí vocês já estão bem familiarizados, porque vocês já fizeram o trabalho de vocês. E é todo sobre esse assunto, né, gente? E ele diz mais o seguinte: os animais vertebrados são divididos em 5 grupos, que nós já acabamos de falar, que são os peixes, os anfíbios, os répteis, aves e mamíferos. Cada grupo apresenta uma característica e modos de vida próprios, tá bom, gente? Os peixes, por exemplo. Os peixes vivem em rios, em lagos, em mares e oceanos. Eles conseguem viver em águas e nesse ambiente porque eles apresentam as brânquias, estruturas que possibilitam a respiração dentro da água, que aqui vocês podem ver, olha só. Percebam aqui na imagem que nós temos as brânquias, que popularmente a gente chama de a guerra do peixe, né? Conhecido assim, falando de um modo popular. Mas o nome científico é brânquias, tá bom? Os peixes nadam utilizando as nadadeiras e a maioria delas apresentam o corpo coberto de escamas. Os peixes são ovíparos, mas há casos de peixes vivíparos e ovovivíparos. Com relação à alimentação, pode ser herbívoro ou carnívoro, dependendo de como esse peixe se alimenta, tá bom, gente? Na sequência, vocês vão observar essas imagens que estão aqui na parte final da folha, tá bom, gente? E vamos dar sequência na nossa leitura, onde nós vamos falar sobre os anfíbios, né? Nós falamos sobre os peixes e agora sobre os anfíbios. Os anfíbios são animais ovíparos. A maioria passa por metamorfose. Olha, vocês lembram que nós estudamos na aula passada? Nasce na água doce e vive nela enquanto girino, uma fase larval. Quando adulto, passa a viver também no ambiente terrestre. Apresenta a pele úmida, lisa e fria e se locomove geralmente saltando ou andando. Os girinos são herbívoros e os adultos são carnívoros. Por quê, gente? O girino, quando ele ainda está bebezinho, aquela larva que está lá dentro da água, ele se alimenta de vegetais que tem na água, né? E quando adulto, ele passa a se alimentar de outros insetos, tá bom? Por isso que ele se torna carnívoro, tá? Os répteis, a maioria dos répteis vive em ambientes terrestres. Esses animais geralmente rastejam para se locomover, pois apresentam pernas curtas ou não têm pernas. Alguém sabe de algum animal que se rasteja e não tem perna? Alguém sabe? A cobra, olha que interessante, né, gente? Os répteis apresentam pele seca, revestida de escamas, placas duras e carapaças.
em geral, são ovíparos e podem ser herbívoro ou carnívoro, né? Olha que interessante. E aqui nós temos alguns exemplos, né? Nós temos a cobra, aqui nós temos um filhote de jacaré e aqui a tartaruga. Olha a tartaruga, gente. E agora nós vamos falar sobre as aves. As aves geralmente vivem em ambientes terrestres. Elas apresentam asas e têm o corpo coberto de penas. A maioria delas voam para se locomover. As aves são ovíparas e pode ser herbívoro ou carnívoro, apresentando bico adaptado para cada tipo de alimentação. Olha aqui, minha gente. Olha essas imagens da arara. Nós temos aqui a arara. Olha o pinguim, né? Olha, observem aqui as imagens que estão no livro de vocês, aqui no fim da página, tá? Esses aqui são exemplos de aves que vocês já podem pegar como exemplo para o trabalho de vocês, que eu quero crer que vocês já fizeram, né? Vamos lá para a próxima página, onde nós vamos falar um pouquinho sobre os mamíferos. Lembrando que essas 5 classificações, elas são dos animais, o quê? Vamos lá, minha gente. Dos animais vertebrados. Repitam aí comigo. Dos animais vertebrados. Nós já falamos sobre os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e agora sobre os mamíferos. Vamos lá? Os mamíferos vivem em ambiente terrestre ou aquático. Em geral, eles têm o corpo coberto por pelos, são vivíparos e mamam quando filhote. Olha, que legal! Os mamíferos podem ser herbívoro, carnívoro ou onívoro. Olha que interessante, nós temos aqui 3 exemplos, né? Nós temos o peixe-boi. Vejam aqui, tá, gente? Aqui na imagem do livro de vocês, o peixe-boi, nós temos o morcego. É o morcego, professora? É, o morcego também é mamífero, né? Olha, que legal! Aqui na sequência nós temos um trabalho, mas esse trabalhinho, gente, de fazer um cartaz, nós vamos fazer, na verdade, um livrinho sobre os animais vertebrados. Eu vou deixar para fazer essa atividade quando nós estivermos em sala de aula, tá? Porque vai ser muito legal fazer em sala mesmo. Então não precisa fazer esse trabalhinho que está aqui na página 20, que esse aqui nós vamos construir aqui na sala de aula quando nós retornarmos, tá bom? Nós vamos falar agora sobre os animais invertebrados. Você já estudou que os animais invertebrados não apresentam coluna vertebral. Lembra que nós vimos lá no primeiro exemplo dos animais vertebrados que a onça ela tem a coluna vertebral, né? Que eu dei o exemplo da gente ser humano, nós também temos a nossa coluna vertebral. E os animais invertebrados, eles não possuem essa coluna vertebral, certo? Seguindo a leitura aqui na página 21, tá, terceiro ano? Segue aí, acompanha aí a leitura. Na natureza, existe uma grande diversidade desses animais, os quais podem ser encontrados em ambientes aquáticos, terrestres e até mesmo no corpo de outros animais. Ai, professora, que susto! Como assim? A gente vai já ver, tá? Os animais invertebrados também podem se dividir em grupos de acordo com suas características. Alguns apresentam um corpo mole, como a água-viva, o polvo, a minhoca e a lombriga. É isso mesmo. Você pode ver aqui a imagem desses 4 animais invertebrados, tá? Eles não possuem a coluna vertebral, né? É por isso que eles são invertebrados, tá bom, terceiro ano? Outros invertebrados apresentam uma estrutura corporal rígida, como o caracol, a estrela do mar, a aranha, o grilo e o caranguejo. Você pode acompanhar esses exemplos aqui no fim da sua página, tá vendo aqui as imagens? Então, esses são os animais invertebrados. Por que eles são invertebrados? É bem fácil de saber, né? Porque eles não têm a coluna vertebral, né, gente? Eles possuem um corpo mole, né? Alguns aqui, como o caracol, eles têm uma carapaça, né? Com uma carapaça corporal bem dura, que é para eles se protegerem também, né? Por isso que eles têm essa estrutura sobre o seu corpo.
tá bom? Então observem aqui quais são os animais invertebrados, né, que eles são classificados em aquáticos e terrestres, né? E os animais vertebrados que nós já vimos aqui na primeira parte, que eles se classificam nesses 5 grupos, ok? E na sequência, você vai fazer a sua atividade, que tá muito legal, gente, a nossa atividade. Tá muito massa mesmo. A nossa atividade, ela está na página 22 e 23, tá bom? De ciências, bem pouquinha coisa mesmo. E é tudo relacionado ao nosso texto, tá bom? Você vai realizar a sua atividade, pede para o papai e para a mamãe fazer aquela foto e enviar lá no privado da professora pelo WhatsApp, tá bom, terceiro ano? Aguarde que logo mais nós teremos a nossa aula de geografia. Já vai preparando, já vai procurando aí no livro o componente curricular de geografia, tá bom? Até daqui a pouco mais. Então vamos lá, você já pegou aí o seu livro de geografia. Aqui, se você for procurar pela cor, essa cor vermelho escuro, né? Quase cor de vinho, tá bom? Na página 19, nós vamos falar um pouquinho sobre a cidade e o campo. Diferenças e aproximações. Olha que interessante, né? Você vai fazer a observação dessas imagens que estão aqui na página 19 e no seu lindo caderninho de geografia você vai copiar as perguntas que vem vir lá na próxima página, tá bom, gente? Olha o que diz aqui para começar o nosso texto. Você já aprendeu a reconhecer os elementos que compõem a paisagem rural e urbana, né, gente? Nós já conseguimos diferenciar, na verdade, quais são os elementos das paisagens rurais e os elementos das paisagens urbanas, né? Então, nós já conseguimos diferenciar. Isso é muito importante porque vai constar em prova, tá bom, terceiro ano? Essas diferenças influenciam diretamente no modo de vida das pessoas no campo e na cidade. Observem aqui, olha, nós temos a Débora e nós temos a Laura, certo? Onde é que a Débora está e a Laura está? Se você for analisar as paisagens que encontram-se aqui no fundo de cada foto, de cada fotografia, dá para perceber que a Débora ela está no campo, né, na área rural, e a Laura está na cidade, né, gente? E mais aqui embaixo nós temos, aqui, olha, a Laura no parquinho de diversão, ela indo na feira com a mãe, né? E depois ela está na escola, né, gente? Olha que bacana, mas você vai precisar dessa observação mais lá na frente para responder as questões, tá? Virando aqui na próxima página. Aqui ele vai fazer observações do dia a dia da Débora, né? A Débora está lá no campo, na zona rural, ela se balança nas árvores, coleta os frutos direto da árvore e já come ali mesmo, né? Olha que interessante, mas a Débora também vai para a escola, porque lá na zona rural também tem escolas, né, gente? Olha que legal. Débora e Laura têm atividades semelhantes no seu dia a dia. Acordam cedo, brincam, participam das tarefas da família, frequentam a escola, mas o modo de viver nas áreas rural e urbanas tem características diferentes, né? Resultado da relação com a natureza e suas tradições culturais. Aí, na sequência, você vai responder a questão número 1 e 2, aqui da página 20, lá no seu caderno, tá bem? E vamos aqui para a página 21. Ele diz o seguinte: os hábitos alimentares servem como exemplo para caracterizar o modo de vida rural e urbano. Nas áreas rurais, as famílias geralmente consomem alimentos que eles mesmos produzem, né? Eles produzem e esses alimentos servem para suas refeições diárias. O momento da refeição costuma ser tranquilo e com a família reunida em torno da mesa, né, gente? Geralmente é assim. Isso acontece na sua casa, na hora de almoçar, está todo mundo lá, na hora do jantar, tá o papai, a mamãe, tá o mano, tá todo mundo presente. Olha que legal, isso é maravilhoso. Já os moradores das cidades não cultivam seus alimentos e muitas vezes também não preparam suas refeições.
O ritmo acelerado da vida urbana nem sempre permite as pessoas a realizar as refeições com suas famílias, que é a realidade de muita gente, né? Mas sim em praças de alimentação, em outros locais mais próximos de suas atividades, consumindo produtos industrializados. Geralmente, quando a gente está no corre-corre, assim, do dia a dia, a gente não tem aquele tempinho para parar, preparar o alimento, onde todo mundo vai se reunir na mesa e ali todo mundo vai fazer a refeição em casa. Geralmente não dá, porque a nossa rotina é muito corrida. Então, o que a gente faz? Consome produtos industrializados, né? Produtos que nós não plantamos, como é feito lá no campo, lá na área rural. Nós não plantamos, mas nós compramos esses alimentos que já estão prontos. E ali em uma praça de alimentação, em um local próximo onde você trabalha, aí você já faz a sua refeição ali. Geralmente é assim. Dificilmente acontece essa rotina de estar todo mundo em casa na hora das refeições, né? Principalmente na hora do almoço. Dificilmente, mas às vezes dá para acontecer, né? Dá para fazer. E você vai fazer o quê? Copiar essas duas perguntas e responder lá no seu caderno. Você vai ler aqui as perguntas, copiar e responder. Elas têm relações com as duas imagens, né? Percebam a diferença, tá bom, gente? Aqui é a família reunida, fazendo as suas refeições, e aqui fazendo refeição na praça de alimentação lá do shopping, né? Aquela comida gostosa que a gente come, né? Mas você vai ver a diferença, né? Entre as duas imagens, vai responder as questões, tá bom? Vamos lá na sequência, aqui na nossa página 22, ele diz assim, acompanhe a leitura aqui na página 22, tá? Assim como há diferença nos hábitos alimentares, podemos identificar aproximações que se manifestam na vida do cotidiano dos moradores do campo e da cidade. As festas juninas, por exemplo, essas são relacionadas ao modo de vida, às tradições rurais brasileiras, mas também são comemoradas nas zonas urbanas, aqui na cidade, da mesma forma que eles comemoram as festas juninas lá no campo, né? Com as bandeirolas e toda aquela comida voltada geralmente para a produção rural, que inclui o milho, né? Aqui na cidade elas também acontecem na mesma época e são bem parecidas. O que muda é só o ambiente, que aqui seria a nossa zona urbana na cidade, que geralmente acontece em algum centro de convenções, né? Uma quadra toda fechada, enquanto lá na zona rural, lá no interior, ela acontece num lugar bem voltado para o campo mesmo, mas a alimentação ela é toda voltada, elas são iguais praticamente, o que muda mesmo é o ambiente onde essas festas acontecem. Mas aí você pode dar uma olhada aqui nas imagens, tá bom? Analisar, tá? E aqui na nossa próxima página, na página 23, tá bom? Olha que legal. A busca por uma melhor qualidade de vida, especialmente de quem vive nas grandes cidades, tem inspirado muitos moradores a desenvolver hortas urbanas. Dessa forma, eles manifestam uma aproximação com o modo de vida rural, com algo mais natural, né, gente? Por outro lado, é cada vez mais comum observar hábitos da vida urbana no cotidiano. Quem mora na área rural e os meios de comunicação e as tecnologias como celulares, computador, têm aproximado o campo da cidade. E é isso mesmo, a tecnologia ela já chegou lá no campo, ela precisa estar lá porque eles precisam usar. Aqui fala do celular, né? Que seria a comunicação, mas também tem alguns instrumentos de trabalho que se usa lá no campo que é utilizado através da tecnologia, né? Então a cidade e o campo, mais do que nunca, elas estão bem próximas, bem juntas, porque uma complementa a outra. Lá no campo precisa da tecnologia para que se produzam tantos produtos, digamos assim, além do cultivo, para a colheita, para colher os produtos, precisa da tecnologia e esses produtos, outrora, são trazidos para a cidade, para abastecer a cidade, abastecer e alimentar as pessoas que moram aqui. Então, é um ajudando o outro, né, gente? É muito bacana isso. E aqui você pode ver, tá bom? Essas duas imagens, a diferença das duas imagens, que estão aqui na página 23.
faça aí essa análise das imagens, tá? E na sequência nós vamos para a nossa atividade. Percebam que aqui em cima ainda tem duas perguntinhas. Professora, não acaba não, toda hora tem pergunta para copiar no caderno e responder. Tem, gente, e é muito bacana, porque através dessas perguntas eu posso analisar a resposta pessoal que você dá, e também analisar a sua escrita, a sua caligrafia, tá bom? Então isso se faz muito importante, isso é muito importante para você. Você vai copiar essas duas perguntinhas aqui, olha, da letra A, primeira e segunda questão da página 24, tá bom? E vai responder lá no seu caderno. E na sequência você vai começar a sua atividade, tá? Aqui na página 24, e ela se estende até a página 26, tá bom, terceiro ano? Tudo relacionado com o nosso conteúdo, tá? Pede para o papai e para a mamãe fazer aquela foto maravilhosa e enviar lá no WhatsApp, no privado, tá? Mamãe e papai, a professora disse que é lá no privado. Manda a fotinha para a professora fazer a correção, tá bom? Essas foram as nossas aulas de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima, terceiro ano. Tchau!